Estamos falando sobre a apostasia e de como o sistema religioso da atualidade está envolvido com muitas práticas estranhas e heréticas. Já falamos aqui sobre o neopentecostalismo e como muitas vertentes religiosas passaram a praticar a teologia da prosperidade. Aqui no Brasil temos várias denominações gigantes com esta ênfase, mas sem dúvidas a mãe deste modelo é a Igreja Universal. Depois dela vieram várias outras que descobriram nessa teologia profana uma forma de arrebatar milhões. Mas a teologia da prosperidade vem casada com outras práticas, porque neste caso o culto vira um espetáculo e a plateia precisa de um show que as convença. Muitas denominações passaram então a encenar falsos milagres e curas, assim como falsas manifestações demoníacas. Já ouviram falar naquele filme Entrevista com o Vampiro? Então, só que nessas denominações a entrevista é com o demônio. O pastor supostamente exorciza o demônio e começa a fazer várias perguntas para ele, para convencer a plateia. Mas tem um problema maior por trás disso. Muitas dessas manifestações são puro teatro. Isso já é provado. Mas se você ainda duvida, vou apresentar a seguir o relato do irmão Marinaldo. Ele entrou em contato comigo e narrou a bizarra experiência que ele teve no passado com a Igreja Universal, antes de conhecer a Jesus. O relato dele é verdadeiro e comprova muito do que já suspeitávamos. Hoje, liberto, Marinaldo sabe que Jesus realmente transforma vidas, mas sabe também que existe muita farsa e mentira no meio do sistema religioso. Confiram. Do Senhor a todos que forem ouvir e poder compartilhar deste relato. Sou o irmão Marinaldo, tenho hoje 36 anos e na época deste relato, que eu vou estar falando por intermédio deste áudio, na época eu tinha apenas 16 para 17 anos, não tinha conhecimento de Jesus nem dos caminhos do Senhor. Na época, era apenas um jovem onde a vida era só cocaína, era só maconha, álcool e prostituição, e daí vai. Isso aconteceu no bairro das Moreninhas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde ali eu tinha alguns conhecidos, compartilhava o mesmo vício que o meu na época, mas para a glória de Deus, eu sou na presença deles desde 2009, hoje eu tenho a minha família, tenho meus filhos, mas só quero falar aqui um relato que eu passei na época, antes mesmo de conhecer a Cristo, saber quem que eram os caminhos, o que era a obra de Deus, o que era um ministério. Eu conheci um rapaz na época, que sempre estava com nós bebendo, se drogando, alcoolizando, e não trabalhava. E eu encafifei com aquilo que eu trabalhava, né, para manter meu vício, não tinha aquele dinheiro todo, o cara tinha. Eu comentei com ele certa feita, falei, mas como você tá na feira todo domingo tomando Coca-Cola, comendo pastel, comprando drogas, você não trabalha, você não rouba, não faz nada? Eu falei, não, você não tá entendendo. É na Universal que eu consigo esse dinheiro. Mas eu falei assim, mas como assim na Universal que eu consigo esse dinheiro? Não, o pastor nos chama, o pastor me convidou pra fazer tipo uma suposta encenação de manifestação diabólica, eu e mais 2 pessoas. E todo domingo ele dá de 50 a 100 reais pra nós para essa manifestação. E todo domingo é as mesmas pessoas. É eu e mais 2 que fazem o teatro. Aí ele me chamou, me convidou. No domingo foi, então vamos lá então. Eu falei assim, se eu for com você, você vai pagar o pastor e a Coca-Cola e vou fumar maconha? Isso na época? Ele falou, vou. Eu falei, então vamos então com você então. Aí nós fomos até o culto, que era domingo pela manhã, no Universal. Aí chegou um certo momento, aí chegamos dentro do culto, ele mostrou pra assim, ó, aquele lá e aquela outra pessoa, mas você tem ponto localizado. Eu vou pra lá porque eu tenho que sentar num certo lugar específico na fila de cadeiras. E foi. Sentou lá e quando o pastor falar tal situação é a palavra-chave que a gente forja a suposta manifestação diabólica. E eu e mais um conhecido meu ficamos só olhando do fundo, dando risada, que ele falou assim, mas será que é verdade isso que ela tá falando? E não deu outra. Quando o pastor falou tal palavra lá que eu não lembro na época agora, não lembro agora no momento, aí falou, ele levantou, começou a se contorcer assim, depois levantou o que estava do lado de lá, depois levantou outra mulher, certinho como eu tinha explicado. E o Jacques ficamos olhando assim, entendeu? Rapaz, sabe que é verdade que o cara tava falando? E muitos ali que estavam ali na igreja não sabiam dessa situação, não sabiam desse acontecido. E nós sabíamos, né? Ficou dando risada, depois olhar pra nós assim, falar, esses caras é louco, pô, um demoniado, você dando risada. Nós até debochamos na época, falando, que demônio o quê, rapaz, não sei o quê. E sem conhecimento cristão, mas só que vocês entendem que eu não tinha um conhecimento cristão. O que eu quero dizer com isso? Que naquela época, eu sem conhecer os caminhos de Deus, já funcionava dessa maneira, o pessoal era pago para forjar uma suposta manifestação diabólica. Você imagina nos dias de hoje, né, como tá a hipocrisia, como que tá a palhaçada, uma patifaria.
neste meio, entendeu? Nessas grandes denominações, às vezes pequenas também, não foge à regra, entendeu? Aí, voltando ao ocorrido, ele foi aquela manifestação toda, o pastor chamava ele, o diabo, ele fingindo que era o diabo falando na boca dele, vou matar, não sei o que. Aí depois ele supostamente expulsava, né? E ele saía para um canto lá, depois ele voltou no final do culto, ele desaparecia no final do culto. Com o dinheiro na mão, dando risada, neguinho, eu falei lá desse jeito, falava, neguinho, eu falei pra você, que a gente ia comer pastel e tomar Coca-Cola, fumar maconha com o dinheiro da igreja, do pastor. Eu falei, você é louco, mané. E nós comendo pastel, tomando Coca-Cola e dando risada daquilo lá. Então todo domingo ele já tinha o dinheiro dele, entendeu? Era 100, 50, dependendo da igreja lotada era 200, dependendo do tanto de fiéis que tinha, era o valor que ele ganhava. E ele ficou por muito tempo fazendo isso aí, entendeu? Eu quero dizer com isso que nos dias de hoje, mano, tá complicado a gente confiar na denominação, num pastorado, né? Temos que ir pela palavra, pela verdade, né? Assim como o irmão abriu esta oportunidade que está mencionando aqui neste canal, que Deus abençoe grandemente a vida do irmão, que sempre está postando conteúdo a respeito da apostasia, da apologia, né? Tudo referente ao sistema, né? Denunciando mesmo. Então temos que curtir, temos que compartilhar e dar visibilidade, dar uma ênfase maior para isso. Porque Deus está abrindo nossos olhos de várias maneiras, de vários ângulos, e muitos não estão vendo, muitos estão cegos, sendo guiados por outro cego, sendo guiados por outro picareta, né? Esse é meu relato, irmãos. Tem mais alguns outros que futuramente eu posso estar passando, mas eu quero que os irmãos acordem, despertem, que é chegado o reino dos céus. Eu que agradeço, Marinaldo, pelo seu desejo de compartilhar sua experiência aqui no canal. Muitíssimo obrigado. Ela com certeza ajudará muitas pessoas a abrirem os olhos e nos ajuda a compreender certas faces do sistema religioso. Deus abençoe grandemente você e sua família. A tática dessas megas denominações que pregam a prosperidade é realizar esses falsos testemunhos. É o espírito da mentira e da ganância atuando juntos para enganar os trouxas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.